Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, conversando com a professora doutora Juliana Oliveira Domingues, secretária nacional do Consumidor, professora doutora da Universidade de São Paulo, professora na Universidade de São Paulo, dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Como eu faço em todo o programa, eu mando um livro. Eu vou lhe mandar um livro, Uma Breve Teoria do Poder, pela Ângela, ainda hoje. Esse é um livro, esta edição é a terceira, a quarta, infelizmente, é a mesma coisa, apenas os prefaciadores são diferentes. Isso foi feito pelo Paim, que é meu confrade na Academia Brasileira de Filosofia, e pelo Ney Prado, enquanto que a quarta edição foi pelo Michel Temer, que foi meu companheiro de academia, etc., e que era um grande professor antes de entrar na carreira política. E ainda hoje, seus elementos de direito constitucional têm uma grande aceitação. Era um bom pensador no campo do direito constitucional. Mas, voltando aqui ao nosso programa, Juliana, eu gostaria muito, porque quando se olha, vê-se uma menina para dar a impressão que está entrando ainda na faculdade, é mãe de duas filhas, uma de 10 anos, uma de 7 anos, e é professora doutora da Universidade de São Paulo, secretária nacional com uma belíssima carreira pública. E eu gostaria que você falasse um pouco como professora, porque toda professora universitária, além da sua atividade, ela gosta muito do exercício de lecionar. Me lembro, o Miguel Reale era um querido amigo, meu confrade, em 4 academias. Me lembro quando eu ligava para ele atendia assim: professor Miguel Reale. Ele fazia questão de dizer que o título que ele mais gostava era o título de professor. E você, como professor, eu estou lhe chamando de você pela diferença de idade. Você é uma menina e eu tenho 86 anos. Por isso, você perdoa, entende, essa irreverência de quem está entrevistando. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre sua carreira, que é brilhantíssima, para que o nosso telespectador conheça. Obrigada, professor. Na verdade, né, como dizem, eu mantenho aqui, eu digo, um chapéu de secretária nacional do consumidor, mas o meu título é esse, né, professora. Então, eu, de fato, não consigo desvincular, inclusive, o que eu faço hoje da minha experiência como professora. E, tal como muitos professores, né, isso realmente é algo que vem de uma vocação. Então, a vocação, ela me perseguiu. A única certeza que eu tinha na faculdade de Direito é que eu seria professora, né? Não exatamente apenas professora, mas eu tinha certeza que eu seria professora, porque eu sempre tive também essa deferência, né, pelos meus professores. Assim, eu sempre tive uma experiência muito diferente com os meus mestres, né? Então, eu estou aqui diante de um grande mestre, de boa parte, né, dos operadores do direito, professor Ives, uma grandíssima honra, filho de grandes mestres, os filhos também são grandes mestres do professor, e o professor, além de tudo, poeta, que eu sei, porque eu já li muitas das poesias do professor Ives, o que mostra, né, que existe, além de tudo, um grande ser humano por trás do jurista, professor. E, de fato, eu brinco que eu vim numa família que ninguém esperava que eu fosse, né, entrar na área jurídica, porque a minha família inteira tem CRM positivo, professor. Então, são médicos de todas as áreas possíveis, e eu sempre fui muito da literatura, da leitura, da escrita. Então, existia ali um desvio, um desvio. Eu me encontrei na área jurídica, e quando eu decidi fazer a faculdade de Direito, é tão interessante, porque eu entrei na faculdade pensando que iria para uma carreira diplomática. Né? E olha que ousadia, professor, porque como que uma menina, né? Eu vou completar 20 anos de formada ano que vem, mas como é que uma menina sai do interior de São Paulo, de Marília, com a cabeça de se tornar uma diplomata numa família de médicos, né? E quando eu entro na faculdade de Direito, eu começo a fazer as iniciações científicas e acompanhar os professores, isso foi sendo afastado das minhas metas, mas é um fato que, por conta dessa iniciativa de querer conhecer, eu fui entrando em umas áreas que, naquela época, eram novidades, porque nos anos 90,
nós tínhamos uma Constituição relativamente nova. O direito do consumidor era novo, professor, eu não tive na grade. Eu não tive na minha grade curricular nenhuma matéria que eu leciono. Então, isso é muito interessante. Quando me perguntam quem te deu aula de direito do consumidor, eu falo, ninguém, não tive. Porque o código completou 31 anos esse ano, né? Então, é um código relativamente novo. Isso que você está dizendo, novidade, eu me lembro, lá, os seus professores de Direito Econômico, o Eros, o Fábio nos deu, inclusive, é meu compadre 2 vezes. Eu fui padrinho. Sim, eu sei. E a filha dele, e eu fui padrinho de uma filha minha. Mas ele é a Tônia. E a minha mulher era minha colega de classe. Nós começamos a namorar aos 8 anos no cursinho e entramos na faculdade em 1954, saímos em 58. Mas só para te dizer algo interessante. O Washington Peluso Beltrão de Souza, na década de 80, fins de 70, começo de 80, ele me convidou para dar uma palestra na Universidade Federal de Minas Gerais. Quando ele foi me pegar no aeroporto, ele vinha me dizendo o seguinte: Ives, você já imaginou a alegria que nós dois, eu era professor titular já de Direito Econômico da Universidade de Mackenzie, mas em pós-graduação, ainda não havia graduação. E ele me disse: e você já imaginou a alegria que nós vamos ter no dia que aparecer a palavra direito econômico na Constituição? Que era uma matéria. O Washington, que é um dos pais do direito econômico no Brasil, exatamente. Ele dizia a alegria que vamos ter quando essa palavrinha for colocada na Constituição. E o que você disse, muitos desses ramos já em 90, enfim, logo depois da Constituição, nesse momento é que começaram a realmente ter expansão e a autonomia que nós desejávamos e lutávamos desde aquela época, não é? Exatamente. O professor Washington, inclusive, fez uma homenagem recente num dos congressos da Associação Brasileira de Análise Econômica do Direito, que eu disse que foi um dos primeiros textos que eu tive contato que realmente falava de uma Constituição liberal, né, no sentido de realmente proporcionar esses mecanismos para o empreendedorismo, ou seja, né, possibilitando o que nós hoje estamos trabalhando aqui, que é um ambiente favorável à inovação, ao empreendedorismo, à desburocratização, ou seja, o fomento, né, do desenvolvimento econômico depende de muitos fatores. E o professor Fábio nos deu aqui, já que é para falar da minha carreira, ele tem um papel fundamental na minha carreira, professor Ives. Além de tudo, ele é o meu padrinho acadêmico. Se não fosse o professor Fábio, eu jamais teria publicado o meu primeiro livro. O meu primeiro livro, sim, eu passei para o professor Fábio ler, né, o que era, né, a minuta do meu primeiro livro. Eu falei: professor, eu não estou segura, eu não acho que esse texto está bom. E ele olhou para mim e falou assim: esse texto está ótimo. E vou dizer mais: se você ficar buscando só o ótimo é inimigo do bom, publique. Naquele mesmo ano, professor, o livro esgotou a primeira edição e eu ganhei um prêmio que chamava Troféu Cultura Econômica, como o melhor livro de direito do ano. E eu lembro que tinha as categorias, inclusive assim, literatura, né, outras categorias assim que eram grandes escritores, né, assim, sexagenários, e eu não tinha 30 anos praticamente, né, era uma menina. Mas se não fosse o professor Fábio, né, meu prefaciador, revisor da minha obra seminal, jamais eu teria publicado. Então, ele foi, assim, uma pessoa maravilhosa, um divisor, né? Eu trabalhei com grandes professores, eu tive essa sorte de trabalhar com o professor Tércio, o professor Fábio, né, com o professor Luiz Olavo Batista. Então, eu sempre trabalhei com professores, isso já diz muito sobre o meu DNA professoral, né? Você sabe que o Luiz Olavo, na década de 60, nós praticamos os 2 karatês, você sabia disso? Não. Chegamos a faixas pretas, cada um num estilo diferente. Só que, como ele faleceu agora, não é? Sim. E o meu retrato ainda já está lá no Museu de Okinawa, no Japão, porque eu fui um dos primeiros faixas pretas do Brasil. E por uma única razão, que quando eles vieram para inaugurar o museu, eu era o único sobrevivente daquele grupo. Então, só puderam tirar a fotografia minha. Mas o Olavo era um belíssimo lutador e é uma figura também excepcional, falando diversos idiomas. Não é? Não, o Eros Grau é também direito econômico daquela época. Você teve
player de excelentes professores na campo de Direito Econômico, na USP. Não é? Agora, Juliana, eu não sabia desse seu prêmio, em primeiro lugar, e o mais reconhecido nessa área. Para o Fábio dizer que não precisava mudar nada, eu conheço meu compadre. Nós discutimos muito, enfim, quando a Tony e ele iam para casa, eu ia para a casa deles, nós tínhamos hábito, gostávamos de música clássica, de ficar ouvindo e discutindo. Ele era muito rígido, entende? Para ele gostar do seu livro, indiscutivelmente, deve ter sido um livro excepcional. Deve ter merecido realmente o prêmio, porque o Fábio não é de elogiar e é extremamente rígido no exame das diversas teorias econômicas. Não é? Hoje, Helena, nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do programa. Eu fiquei encantado com a forma como apresentou, entende? Já percebi que também na linha de direito econômico é uma linha da livre concorrência, da livre competitividade, da livre iniciativa, sem perda dos valores sociais, mas percebendo que a economia, como Douglas North ou Ronald Coase diziam, não é? Sem estabilidade jurídica não há economia de mercado. Então, eu queria agradecer muito e, em 10 ou 15 segundos, você se despedir dos nossos telespectadores. Professor, eu que agradeço. Queria mais uma vez aqui dizer que, de fato, para mim foi uma grande honra. De todas as minhas produções, como o senhor disse aqui, as minhas duas principais são as minhas filhas, e o senhor também tem belíssimas produções. O que eu posso dizer é que seus filhos são pessoas maravilhosas, que a minha família tem também como família. Então, aqui esse encontro, para mim, é um encontro de almas. Então, eu queria agradecê-lo por essa oportunidade e dizer que realmente fiquei muitíssimo honrada em participar. Olha, Juliana, nós é que agradecemos, que a Rede Vida é a rede da família. E você acaba de falar num programa da Rede Vida. Um grande abraço e, senhores telespectadores, eu os espero de novo no próximo domingo.